Amistosos da seleção brasileira são sempre grandes oportunidades de se ver o potencial dos jogadores selecionados, dos jogadores convocados e assistir a jogos inusitados, ou pelo menos costumava a ser. Só que mais inusitado ainda é o fato de clubes terem jogado com a seleção brasileira e vencido. E nesse caso, poucos clubes brasileiros podem ter o privilégio de dizer que já venceu a seleção brasileira. E naquela época, a seleção brasileira de fato. Na verdade, apenas 3 clubes brasileiros realizaram este grande feito, que são eles: Santa Cruz, Atlético Mineiro e Flamengo. E hoje a pauta consistirá nesses clubes brasileiros que já venceram a seleção brasileira. Ao longo da história, em amistosos que a seleção brasileira fez com clubes de futebol, sem ser seleções, o Brasil perdeu apenas 5 vezes. Dessas 5 derrotas, 3 foram para times brasileiros. Mas antes de falar dos times brasileiros, uma rápida pincelada: o Brasil perdeu do time Dublin do Uruguai e também perdeu para o Arsenal da Inglaterra, o famoso Arsenal que todo mundo conhece. E dos times brasileiros, o Brasil perdeu para Santa Cruz, Atlético Mineiro e o Flamengo. E a primeira derrota da seleção para algum clube brasileiro foi justamente contra o Santa Cruz, o querido Santinha que me veste agora no programa. O Santa Cruz, em 1934, fez história ao vencer a seleção brasileira por 3-2. Aliás, o Santa Cruz jogou com a seleção brasileira naquele ano de 34 em 2 oportunidades. A primeira perdeu por 3-1. Foi uma espécie de excursão que a seleção fazia no estado de Pernambuco no ano de 34, após a Copa na Itália, e enfrentaria Santa Cruz, o Náutico e um compilado de jogadores da seleção do estado de Pernambuco. Primeiro jogo, a seleção brasileira venceu Santa Cruz por 3-1 e depois venceu facilmente o Náutico por 8-3. A terceira partida seria contra essa seleção pernambucana, de jogadores pernambucanos. Mas, devido a problemas extracampo, acabou que o presidente e os dirigentes do Santa Cruz na época resolveram promover uma revanche, uma espécie de revanche contra a seleção brasileira. E essa revanche, de fato, foi vencida pelo Santa Cruz, pelo Santinha. E aí caracteriza-se a primeira derrota da seleção brasileira para clubes brasileiros. O Santa Cruz venceu essa outra partida por 3-2, com gols de Cidinho e 2 de Zezé para o Santa Cruz. O Brasil marcou com Patesco, jogador conhecido, ídolo do Botafogo, carioca Patesco, e o outro gol foi marcado pelo Valdemar de Brito. Lembrando que aquela seleção brasileira tinha nada mais, nada menos que Leônidas da Silva como principal jogador e referência da seleção canarinho. E o Santa Cruz venceu esse Brasil, que tinha acabado de jogar a Copa do Mundo de 34. E assim, o Santa foi o primeiro time brasileiro a vencer a seleção brasileira. Santa Cruz, que é sempre conhecido pelo seu pioneirismo, por sua grande massa. Aliás, há registro que a torcida também lotou e fez aquela grande festa, como de costume até os dias atuais a torcida do Santa Cruz faz. Bom, seguindo do Santa Cruz, o segundo time a vencer a seleção brasileira foi justamente o Atlético Mineiro, em 1969. Antes de dar continuidade à pauta, preciso mencionar um fato importante. É difícil encontrar registros de fotos, principalmente vídeo. Vídeo é quase impossível, mas fotos também é muito difícil de encontrar, porque foram jogos inusitados e era uma data muito difícil de se ter qualquer tipo de registro, foto, vídeo, enfim. Então, vai ser um programa mais pelo lado cultural, pelo lado explicativo, informativo, enfim, tentaremos fazer uma coisa mais próxima ao essencial de mostrar as curiosidades de fotos e vídeos. Dando continuidade, o Atlético Mineiro venceu a seleção brasileira em 1969, e aquela seleção que seria a grande campeã do mundo de 70, aquela seleção que encantou o mundo, encantou não só os torcedores brasileiros que amavam a seleção, que amavam o futebol, que amam, né? A seleção brasileira conquistaria o tricampeonato mundial no México, e aquele gol eternizado do Carlos Alberto Torres, aquela jogada fantástica, onde quem participa é o Tostão, Jairzinho, Pelé, enfim, e o Carlos Alberto Torres termina fazendo aquele gol emblemático que ficou marcado eternamente.
eternamente. Carlos Alberto Torres também está em nossos corações. E o Atlético Mineiro, em 69, venceu essa seleção. Para vocês terem uma ideia, a escalação inicial do time titular do Brasil contava com Félix, Djalma Dias, Carlos Alberto Torres, Joel Camargo, Piazza, Gerson, depois o Rivelino entrou no lugar do Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão e o Edu, que depois foi substituído pelo Paulo César Caju. Para vocês verem a monstruosidade que era o Brasil dessa época e o Atlético Mineiro, o quão gigante foi e venceu a seleção que seria tricampeã do mundo. Evidentemente, o Atlético Mineiro contava com a astúcia de Dadá Maravilha. E o Dadá Maravilha foi um dos jogadores que marcaram um dos gols da partida. A seleção brasileira marcou o seu único gol, adivinha com quem? Pelé. 2-1 para o Atlético Mineiro no ano de 1969 e a seleção brasileira perdia seu segundo jogo para time brasileiro. Um dado importante a ser ressaltado: naquela oportunidade, a CBD, hoje CBF, obrigou o Atlético Mineiro a jogar com o uniforme da antiga seleção mineira, o escudo também da Federação Mineira de Futebol. Mas isso não muda o fato de que o Atlético Mineiro representou suas cores e sua torcida diante da seleção poderosa que era o Brasil na época. Bom, e o último time brasileiro a vencer a seleção brasileira foi o Flamengo, que agora me veste. No ano de 1976, a seleção brasileira e o Flamengo fizeram um amistoso em homenagem ao jogador Geraldo do Flamengo, que havia falecido vítima das enchentes de Minas Gerais. Brasil e Flamengo se enfrentaram e a seleção brasileira também era mais ou menos aquela base que venceu a Copa de 70. O Pelé voltou dos Estados Unidos, onde atuava pelo Cosmos, para jogar esse amistoso. Além do Pelé, a seleção brasileira era composta por Félix, Carlos Alberto Torres, Marinho Pérez, Piazza e Marco Antônio, Clodoaldo, Rivelino, só que agora Rivelino como titular, Paulo César Caju e Jairzinho, Pelé e Edu. E o Flamengo começava a ter aquela base do Flamengo que viria a ser campeão de tudo nos anos 80, com Zico, Júnior, Cantarelli e o Rondinelli, dentre outros. O Flamengo venceu a partida por 2-0 e os gols do Flamengo e os gols do Mengão no Maracanã foram marcados por Paulinho e Luiz Paulo. O Flamengo fez história e foi o último time brasileiro a vencer a seleção brasileira. Foi naquele auge da ditadura com o presidente Geisel ainda. Inclusive, essa partida é a única que tem registro de vídeos que você pode encontrar no YouTube. Inclusive está ilustrando o nosso programa. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar que a pauta toda, basicamente, além das pesquisas, ela foi em cima do blog Jogos da Seleção, porque esse blog é o único que tem praticamente ou todas as fichas técnicas de todos os jogos que a seleção brasileira já fez na história. E essas 3 fichas dos jogos que eu mencionei foram tiradas desse blog. Assim sendo, esses 3 clubes de grande importância a nível nacional foram os 3 únicos brasileiros a vencerem a poderosa, a grandiosa seleção brasileira. Naquela época era de fato grandiosa e poderosa. E essa de fato foi a pauta desses clubes que entraram para a história. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. E a honra de ter sido escolhido capitão da seleção e o primeiro brasileiro, dentre, naquela época, 90 milhões, a colocar as mãos na taça de Jules Rimet, que a partir daquele momento passava a ser definitivo do futebol brasileiro.